Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim e que tenham tido uma ótima e abençoada Páscoa. Hoje nós vamos concluir os conteúdos acerca da esfera pública e privada, sobre a cidadania e sobre também as mais diversas expressões de religiosidades que temos no Brasil, onde na última aula nós vimos sobre um gráfico em que demonstra sobre as expressões religiosas em números, né? Quais são as expressões religiosas que temos em nosso país, aquele gráfico, e vocês também ficaram responsáveis de pesquisar em vossas famílias sobre também as crenças, né? Quais são as estatísticas que nas suas famílias cada um pertence a que crença ou a que religiosidade, e vocês fizeram essa atividade e enviaram para o professor. Então hoje, como uma conclusão destes conteúdos, na verdade também é uma revisão desta maneira, porque eu vou propor a vocês que possam ir na página 43, porque na página 43 nós vamos então exercer essas atividades, fazer essas atividades, porque para fazer essa atividade vocês na verdade têm que retomar um pouco o conteúdo. Então por isso nós vamos fazer então o que está pedindo aqui na página 43. Quem está com o livro faz no livro, tira uma foto. Quem não está com o livro deve fazer numa folha à parte. Página 43, vejamos o que se pede a estas questões. 1. Analise as alternativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Ok? Aqui então temos algumas afirmações. Algumas serão afirmativas verdadeiras, outras serão afirmativas, mas negativas, né? Ao mesmo tempo vai ser negativa, perdão. Algumas são afirmativas, outras são negativas, algumas afirmativas falsas, enfim, vai estar um pouco confuso, que é na verdade que deve levar a você a pensar, a pesquisar o que está certo, o que está errado. Vejamos, por exemplo, a primeira frase. A garantia da liberdade de expressão incentiva o distanciamento das religiões. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Por exemplo, nós falamos muito que em uma sociedade plural, onde há várias crenças e várias manifestações de fé, é dever dos governantes, da política, da Constituição, e ela garante isso, que cada um tem uma liberdade de expressar no que acredita. Aqui esta afirmação está dizendo que quando se tem liberdade para crer em qualquer coisa que seja, em qualquer fé ou religião, esta favorece o quê? Incentiva o quê? O distanciamento das religiões. É a mesma coisa que estivesse falando aqui que não está favorecendo, que aqui não favorece a união das religiões. Então, uma primeira dica, esta afirmação é falsa, porque a garantia da liberdade da expressão, ela aproxima. Em vez de incentivar, ela aproxima, que faz com que as religiões se unam cada vez mais. Então essa aqui é F, é falsa, e vocês podem colocar aí. Então, por isso que ela confunde um pouco, como eu disse antes, mas ela é falsa, porque na verdade aproxima. A outra. A religião tinha forte influência na polis, e os templos tinham destaque na arquitetura grega. Nós temos que lembrar aqui do que nós estudamos sobre o conceito de cidadania para os gregos antigos, onde nós retomamos alguns termos da filosofia também, e nós vimos que polis é a cidade onde se discute as coisas públicas. E nós também vimos que a religião estava muito presente no dia a dia das pessoas. E os templos tanto para a discussão política e os templos principalmente para a questão religiosa, elas tinham realmente ali uma presença. Mas você acha que é verdade ou é falsa essa afirmação? A Acrópole era o lugar onde os cidadãos se reuniam para discutir questões da comunidade. Você tem que retomar então lá no texto anterior
as páginas anteriores, onde se fala o que é uma acrópole. Então a acrópole realmente é um lugar de cidadãos, onde os cidadãos discutem questões políticas? Verdadeira ou falsa? A esfera pública não está limitada a espaços de uso comum, e a esfera privada não está limitado ao âmbito doméstico. Verdade ou falsa esta questão? A esfera pública, ou seja, onde as pessoas se relacionam, a dimensão pública, ela não está limitada a espaços de uso comum. Nos espaços de uso comum, não está limitado e ela vai além. A esfera privada, ela não está limitada ao âmbito doméstico. Ela vai além também. A questão do privado se refere apenas à sua casa, ao seu lar. O público, a dimensão pública se refere apenas a uma praça, por exemplo. Verdade ou falsa esta afirmação? O cotidiano das pessoas e sua atuação na esfera política eram semelhantes em Atenas e Esparta. Então, são duas cidades diferentes e você tem que ir lá retomar realmente o texto para ver se em Atenas e Esparta a questão da vivência política, das discussões políticas são semelhantes. Sim ou não? Um cidadão consciente é aquele que entende que direitos e deveres estão interligados. É o que nós vimos sobre direitos e deveres. Então, os direitos e deveres fazem parte de um cidadão consciente? Elas estão juntas? Estão separadas? O que vocês acham? Verdade ou falso? Segundo o Censo Demográfico 2010 do IBGE, a maioria da população brasileira é budista. Lembram do último gráfico que nós vimos? Isto é verdade? É a religião que tem mais seguidores no Brasil, é o budismo? A diversidade representa um princípio básico da cidadania. Verdade ou falso? Diversidade. Quando se fala diversidade, diversidade é diferenças de manifestações políticas, diversidade, diferenças de manifestações de fé, expressões religiosas. Então essa diversidade é parte do cidadão, é parte da prática cidadã. O que vocês acham? Verdade ou falso? Após responder V ou F para estas afirmações, enfim, vocês devem agora ir para 2. Agora reescreva as alternativas falsas para que fiquem corretas. O que vocês vão fazer aqui? A primeira eu disse que é falsa, porque aqui a garantia da liberdade de expressão incentiva. O distanciamento? Não. Então, já que aqui é falso, vocês vão pegar esta primeira frase e vão aqui embaixo escrever da seguinte maneira, por exemplo, a garantia da liberdade de expressão incentiva a aproximação entre as religiões. Então, se você coloca a palavra incentiva a aproximação, em vez de distanciamento, esta afirmação fica correta. Então, todas aquelas que você colocou F, que é falsa, você deve consertá-las. Você deve reescrever e fazer com que ela fique correta, ok? Por exemplo, se você acha que a Acrópole era o lugar onde os cidadãos se reuniam para discutir questões da comunidade. Se você acha que essa é falsa, então você vai ter que falar o que era uma acrópole. Se não era questões para discutir questões da comunidade, o que era então? E você reescreve a frase falsa para se tornar verdadeira aqui na questão 2. E assim com as outras que são falsas também. E por fim, na questão 3, explique com as suas palavras o que significa ser cidadão. Então você também tem que retomar acerca da questão da cidadania, entender o que é ser cidadão na sociedade, né? Como isso também se manifesta na vida religiosa, no respeito e na diversidade religiosa, que aqui em poucas palavras, como vocês estão vendo, em poucas linhas, você, com as suas palavras, não é permitido copiar, né? Não é permitido copiar, caso contrário, né? Não vou considerar se for cola, mas com as suas palavras escreva o que significa ser cidadão. Então estas são a aula de hoje, juntamente com as atividades, vocês devem respondê-las e enviar para o professor.
Então, bom estudo, aguardo as respostas e até mais.